Nosso irmão Leonardo Olavo vai estar dirigindo a mensagem. Bom dia, amados irmãos. Que a paz, o amor e a misericórdia do nosso Jesus esteja presente na vida de cada um de nós. A leitura se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Primeiro Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O nosso irmão Leonardo, o Leozão, irá trazer para nós a mensagem. Bom dia, amada igreja. Que bom que você decidiu vir prestar culto ao nosso Senhor, que é o único digno de toda a honra e toda a glória. Se você está aqui hoje é porque você venceu, você sabia disso? Você venceu, você tinha muitos motivos para não vir hoje, motivos humanos, né, humanamente falando. Cada um sabe, né, a dificuldade que enfrentou para estar aqui hoje, as dificuldades que enfrentou durante a semana. Mas, se você veio para cultuar o nosso Deus, certamente, para dar glória àquele, o único que é digno de toda a honra e glória, o nosso Senhor Jesus. Você venceu. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre o senso coletivo. E nós pegamos essa passagem, nós vamos segurar ela um pouquinho, nós vamos chegar até ela, se nosso Senhor permitir, falando sobre o senso coletivo. Ele é uma ideia, um pensamento de um coletivo, né, de um grupo de pessoas, né, mais de uma pessoa em concordância com alguma coisa. E esse senso coletivo, ele é plausível e ele é aceitável na nossa vida mediante alguns costumes e cultura que nós temos e coisas que nós aprendemos. O nosso Deus, ele nos fez não para que nós pudéssemos viver sozinhos. Nós somos seres coletivos. Precisamos um dos outros para que nós possamos viver. Para que nós possamos ilustrar um pouco uma ideia de um senso coletivo e como ele afeta a nossa vida, a nossa integridade, e como ele pode preservar a sua vida ou ele pode te machucar. O senso coletivo mal direcionado, ele pode nos destruir ou ele pode preservar a nossa vida. Certa vez o Ronaldo Torquete, um dos que, se não ele, né, através do Espírito Santo, falou a palavra para mim a primeira vez. Acho que muitos aqui conhecem ele. Hoje ele congrega no Nacional. Ele contou uma história que eu acredito que alguns de vocês já ouviu falar. Eles fizeram uma pesquisa, pegaram 3 chimpanzés e colocaram dentro de uma gaiola. E aí a comida era regrada. E aí o tratador vinha e pegava um cacho de banana e dava para cada um deles e colocava um no meio, ali no meio da gaiola. E aí o mais espertalhão comia o dele rápido, ia lá no meio para poder pegar a banana do meio, o cacho do meio. Ele comia dele muito rápido, ia lá e pegava do meio. Quando ele pegava do meio, vinha o tratador e batia nos outros 2 que não tinha pego. Aí os 2 apanharam e o outro ficou quietinho lá, comeu a banana dele. Quando deu no outro dia, a mesma coisa. Ele deu a banana para cada um deles e colocou uma no meio. E aí aquele espertalhão de novo, ele comeu rapidamente e depois ele foi lá para o meio e pegou aquela de novo do meio. Veio o tratador e bateu nos outros 2. E aí no outro dia, o terceiro dia, ele comeu de novo rápido. Na hora que ele foi para pegar o do meio, os outros 2 macacos foram lá e cortou ele no couro. Pegou ele, bateu nele muito mesmo. Assim, deixou ele até muito ferido, sabe? E aí aquela banana do meio ficou intacta. E aí o tratador não bateu nos outros 2, não. E aí foi passando o tempo, esse espertalhão comia, olhava e não mexia, porque ele já tinha aprendido. E aí o que os pesquisadores fizeram? Eles sacaram um desses macacos e colocaram um novo. E esse novo chegou novo, né? Não sabe o que está acontecendo.
E todo mundo, ele deu uma caixa de banana para todos eles e deixou um no meio. Aí todo mundo comeu, aquele novo olhou e viu que tinha uma lá no meio, olhou para os outros dois, viu que eles não pegaram a banana. E aí ele ficou na dele, falou, eles não pegaram, eu estou chegando agora, eu também não vou pegar. E aí foi passando o tempo, eles tiraram mais um macaco. E ficou 2 dos novos e 1 do velho. E ele repetiu a mesma coisa, eles não pegaram essa banana. Porque eles viram que, o que chegou, viu que os 2 não pegavam. E assim sacaram o último, que tinha aquela experiência que ele teve de sofrer, que ele apanhou, né? E ele ficou com essa memória vívida, mas ele foi tirado e colocado um novo. Mas aí isso virou uma cultura. Eles não precisaram mais apanhar. Virou uma cultura, um senso lógico entre eles. A partir da referência que você tem de um, vendo que ele não faz, ele está ali há mais tempo. Eles pegaram a referência e aquilo virou cultura. Eles não precisaram mais apanhar. Isso mostra um senso lógico, um senso de comunidade, né? Como a referência que nós temos uns dos outros, um direcionamento. Por muitas vezes em nossas vidas, nós tomamos atitudes e apanhamos e voltamos a apanhar e continuamos apanhando e não nos assemelhando com a vontade do Senhor, que os irmãos têm praticado, as coisas boas, né? E não percebemos. Eu contei essa ideia para que a gente comece a entrar nessa visão desse senso coletivo. Peço, irmãos, possam abrir lá em Gênesis. Gênesis, no capítulo 11. A Bíblia é repleta de diversas passagens mostrando esse senso coletivo. E nós não vamos abrir todos, senão não dá tempo, mas é bom que nós possamos meditar para que essa mensagem fique em nossa mente. Em Gênesis, no capítulo 11, irmãos, de 1 a 9, aqui mostra a descendência de Noé. Nós vimos para trás, quando a gente lê em Gênesis em 10, a descendência de Noé logo após o dilúvio. Houve o dilúvio, o povo havia se corrompido, o povo havia se distanciado da vontade do Senhor e começou a se entregar aos próprios desejos. E Deus mandou o dilúvio. Graças a Deus, nós temos a oportunidade de falar algo que todos nós sabemos e estudamos, né? Desde sempre, falando disso. Mas, irmãos, olha só, vamos ler aqui no versículo 6, do capítulo 11, para nós ver o que estava acontecendo aqui. Lá diz assim, no capítulo 11, a partir do verso 6. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todo tem a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou para toda a superfície dela. Irmãos, não era um plano do Senhor, logo após aquele momento, que o povo tivesse todo reunido. E logo o Senhor, ele viu que o povo já estava se atentando a fazer algo que Deus não queria, que ele não queria. E eles estavam construindo uma cidade e edificar uma torre. Certamente, no meio dessa turma, houve um consenso, né? Porque a pessoa não ia conseguir fazer uma torre sozinha. Então ele chegou e conversou, certamente havia 1 ou 2 pessoas eloquentes, né? E começou a conversar com aquelas pessoas, em tentar e colocar ideias na cabeça daquelas pessoas, para que eles pudessem fazer aquilo. Isso virou um consenso no meio daquelas pessoas que estavam falando a mesma língua, e eles queriam edificar uma torre, né, que chegasse até o céu, para que eles não pudessem ser separados. E Deus, vendo que aquilo não era o propósito, o que Deus fez? Desceu lá e confundiu a língua daquele povo. E eles foram dispersos para poder fazer a vontade do Senhor. Irmãos, independente do seu senso, do meu pensamento, a vontade do Senhor sempre será exercida. Nós não temos capacidade de ir contra a vontade do Senhor mediante um senso. Nós estamos falando dos apontamentos dos líderes da igreja, mas tudo isso foi direcionado pela a própria palavra, esse direcionamento, né? Então, o Senhor, por mais que as pessoas aqui irão indicar,
vai dar aprovação é o nosso Deus, amém? É o nosso Deus, nós temos que confiar nisso. Irmãos, sem Deus nos direcionando, você por você mesmo, a sua chance de sucesso é zero. Sem Deus, Ele apontando para você o caminho através da sua palavra, é zero. Você tem 100% de chance de errar sem Deus, em qualquer senso que esteja, numa votação, em qualquer senso. Então é necessário votar, é necessário orar ao Senhor. Tudo começa e termina com oração, isso nós aprendemos, né? Nós precisamos começar tudo com oração e terminar tudo com a oração. Agora, em Jesus é uma chance só, mas ela vale 100%. Ela vale 100%, é 100% de certeza em Cristo Jesus. Então, nós vimos aqui que Deus dispersou aquele povo. Um pouco mais para frente, eu vou andar rapidinho por causa do tempo. Lá em Gênesis 19, novamente nós vimos um senso comum. Há muitos sensos, viu, irmão, aqui. Há muito o grupo de pessoas com uma ideia, em tentando fazer alguma coisa. Nós estamos pegando alguns pontos, para que a gente possa chegar em um pensamento, justamente um pensamento da palavra do Senhor, né? Aqui em Gênesis, irmãos, no capítulo 19, nós vimos Sodoma e Gomorra, né? No capítulo 18, todo mundo conhece a história de Sodoma e Gomorra, né? Como ela foi destruída e como a cidade, essas duas cidades haviam sido corrompidas pelos próprios desejos, né? E quando você lê Gênesis, eu gosto muito de ler Gênesis, eu acho que é um dos livros mais bonitos da Bíblia. Gênesis é maravilhoso, né? Como Deus trata ali, toda a palavra né? Mas Gênesis em especial. Nós vimos aqui que Ló, quem conhece a história, certamente nós lemos, ele estava, Abraão e Ló junto. As suas riquezas cresceram tanto, né, seus gados e tudo, que eles tiveram que se separar. E Abraão deixou que Ló escolhesse. Ele foi para um lugar onde havia uma campina, né? Um lugar onde que parecia bom, né? E ele, com seus olhos, ele foi para lá. E Abraão foi para o outro lado. E nós intentamos num outro pensamento. Nem tudo que nós pensamos e percebemos, irmãos, é bom para você. É bom para as pessoas que estão à sua volta, né? Que nós não nos estribemos no nosso próprio conhecimento. Porque algo que à nossa vista parece ser bom para nós, sem o direcionamento de Deus, ele pode te levar à ruína, né? Ló foi para onde? Para Sodoma. Então, quando nós vemos isso, lá no 19, no capítulo anterior, no 18, os anjos eles passam lá até Abraão para poder chegar em Sodoma, né? E aí, Abraão intercede por aquelas pessoas, por aquela cidade, porque ele sabia que a cidade ia ser destruída. E aí uma coisa que me intriga, irmãos, que Abraão começa a pedir a Deus para que ele observasse se lá tivesse 50 pessoas justas. Gente, numa cidade, vamos supor que a cidade tenha 15, 20 mil pessoas, você não ter 50 pessoas justas, pessoas que seguem a Deus, pessoas que intentam fazer as coisas corretamente, e não havia. E ele foi pedindo, clamando a misericórdia de Deus, e reduzindo esse número, até chegar em 10, e não haviam 10 pessoas justas naquela cidade. Vamos parar para raciocinar, irmãos, como pode, numa cidade, não ter 10 pessoas justas? Porque Deus falou, se tivesse 10 pessoas justas ali naquela cidade, em amor àquelas 10 pessoas, Ele não destruiria a cidade. Só que não se achou. Não se achou. Irmãos, isso tem a ver com o senso comum, a corrupção, a concupiscência da carne. Você e eu, nós conhecemos muito bem a história de Sodoma e Gomorra aqui. Quando os anjos chegam lá em Sodoma, e Ló recebe eles, sabendo que eles eram enviados de Deus, o que os homens daquela cidade foi a fazer, gente? E a palavra de Deus fala que não era 1 ou 2 homens, não. Era todos os homens da cidade. Como é que pode isso? Não tinha ninguém com algum tipo de senso ali. Tipo, falar, não, gente, isso está errado. Eles foram lá, irmãos, atrás dos anjos, para poder fazer ruindade com aqueles anjos, né? Sem saber o que era. Então, nós vimos que um senso comum, sem direcionamento de Deus, ele é corruptível, ele se corrompe. Sem direção de Deus, ele totalmente corruptível. Então, por que muitas vezes nós falamos de lá fora, no mundo, nós falamos assim, no mundo é assim, e por muito nós nos elegemos, né? Não foi nós, mas o nosso Deus, porque nós estamos lutando aqui para ter ações diferentes, atitude diferente, até em amar essas pessoas, né?
Nós não perdemos a oportunidade de amar, né, perdoando, ajudando. E por que nós vimos que isso é diferente? Porque o nosso senso comum, ele é guiado por Deus. Ele não é guiado por homens. Né? Tudo que é feito aqui é o direcionamento de Deus. Se você precisa ter essa convicção. Se por algum motivo você não tiver essa convicção, procure a liderança e queira entender o porquê que é feito daquela forma. Mas aqui, nós preservamos o que Deus fala. Porque se for o que eu falo, ou o que o Carlinho fala, ou que qualquer outra pessoa fale do seu próprio entendimento, isso é passivo de corrupção. É passivo de ponto de vista. E o seu ponto de vista, irmão, e meu ponto de vista, ele tem a ver com amadurecimento. Hoje, quantas vezes você e eu também, eu tinha uma opinião certa sobre um assunto, e eu bati o pé, né? E a gente bate o pé e fala que é assim, e estava convicto que é aquilo. Vai passando os anos, nós vimos que isso não era bem assim, e que nós falhamos, né? E por muitas vezes, miseravelmente, em nossas opiniões. Não é assim? Porque nós partimos do quê? Do amadurecimento, do conhecimento, da interação com as pessoas, né? Ainda mais com a palavra de Deus. Isso é normal. Mas um senso coletivo, eles têm que estar sendo direcionado por Deus. Porque senão nós incorremos aqui na condição de Sodoma. Vai ser difícil achar pessoas que estão ligadas com a palavra de Deus, né? Se eu for dar devaneio a meus próprios pensamentos. Irmãos, mais um pouquinho, eu não vou ler. Também temos o censo lá em Gênesis, no capítulo 37, no versículo 17 a 36, aonde José foi vendido pelos seus irmãos. Novamente, houve um consenso ali dos seus irmãos, que estavam com inveja dele. José era o querido, né? José também não estava pegando leve, não, né? Que ele estava entregando o que os irmãos dele estavam fazendo, né? Mas, de todo jeito, José, ele não foi vendido, e por causa de um quê? De um censo entre eles, né? O censo daqueles patriarcas, né? Por bem assim dizer, por inveja do seu irmão. Hora nenhuma eles... Obrigado. Hora nenhuma eles pediram autorização de Deus para tomar aquela atitude. Será que Deus ia aprovar aquela atitude que eles tiveram, irmãos? De vender o seu irmão? Rubem, quando você lê aqui, ele intercede pelo irmão, porque a intenção deles era matar ele. Eles queriam matar ele. Olha para você ver. Um pouquinho que você deixa o seu pensamento, a sua vontade sair, irmãos, logo você toma uma atitude errada, e por muito precipitada. E a história de José é maravilhosa. Irmãos, mais para frente um pouquinho, lá em Êxodo, no capítulo 32, novamente nós vimos um censo. Irmãos, eu estou falando desse censo como se eu estivesse fora dele, né? Eu acredito que se eu estivesse lá também, eu incorreria nesse erro, né? Porque nós somos altamente influenciados sem a vontade de Deus. Lá em Êxodo, no capítulo 32, nós vimos o quê? Êxodo 32, nós vamos ler aqui, irmãos, o versículo 1. Êxodo 32, o versículo 1. Lá diz assim: E o povo viu que Moisés demorara para descer do monte, então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levanta-te, faça para nós um Deus que vão diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Irmãos, novamente o povo, numa condição física, infelizmente até normal, né? Uma visão humana. Moisés abriu o mar vermelho e tirou o povo da terra do Egito, mas não foi Moisés. Foi o nosso Deus. Moisés, ele foi um instrumento. O povo estava olhando para Moisés e falou: o que vai ser? Moisés sumiu, subiu lá para o monte lá e sumiu. Aí agora nós vamos ficar desprotegidos. E com a cultura antiga que eles tinham, o que eles pediram para Arão fazer? Imagina aquela multidão de gente apertando o Arão. Não que Arão seja inocente nessa, né? Mas nós vamos ler um pouquinho para frente. Aquela multidão de gente apertando o Arão, que ficou responsável ali enquanto Moisés não estava. E ele pediu para que eles pudessem pegar
os ouros que ele tinha e fundir, né? Para poder sair ali algo que eles pudessem adorar. Agora vamos ler lá no 32, 21. Nós sabemos dessa história, né, irmãos? Eu só estou repassando para você ver como é que é a questão desse senso coletivo, né? Como ele pode estar errado. Lá fala assim no 21, né? Depois Moisés perguntou a Arão: o que foi que esse povo fez a você, para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Irmãos, presta atenção, Moisés desceu do monte e ele chegou a Arão para perguntar o que tinha acontecido, que o povo todo tinha pedido ele para fazer isso. Olha o que é a resposta de Arão. Eu acho interessante a resposta de Arão, olha para você ver. Não fique irado, meu senhor, você sabe que este povo é propenso para o mal. Pois me disseram, façam para nós deuses que vão diante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhe disse, quem tem ouro, tire-o. E eles o deram para mim, e eu lancei no fogo e saiu o bezerro. Eu achei impressionante isso. Ô, gente, ele pegou o ouro, jogou no fogo, já saiu o bezerro. Será que foi assim? Alguém teve que esculpir esse bezerro. Vocês não concordam? Mas isso mostrando o que dentro dessa leitura? O povo é inclinado para o mal. Você não é inclinado para o mal e nem eu. Nós não somos inclinados para o mal. Sem Jesus, irmãos, nós somos totalmente inclinados para o mal. Totalmente. Então não estou excluindo. Falando assim, ó, se eu tivesse naquela época eu não ia fazer isso, né? Deus livre e guarde. Infelizmente. Então, o que aconteceu nessa situação toda? Arão falou que eles pegaram aquele ouro, jogou lá no fogo e saiu o bezerro. Irmãos, isso mostra para nós que a condição para fazer o mal, ela é um pulo. Para fazer o bem, você se esforça. Para você amar o próximo, você precisa se esforçar muito. Para você amar, para você relevar, para você perdoar. Mas para fazer o mal, não, irmãos. Você chega para a sua criança e fala assim, A, B, C. Ele vai, olha... Aí não consegue falar. Você fala assim, pega essa pedra, taca no vidro. Anda você falar e taca no vidro. Não é assim? Para a ruindade é um pulo, irmãos, porque a nossa natureza, infelizmente, ela é inclinada para isso. Então Arão falou e para ele era verdade. Ele não estava nem sabendo onde saiu aquele bezerro, não, que viu, todo mundo estava adorando. Então o senso comum, essa frase que as pessoas dizem assim, a voz do povo é a voz de Deus. Não é nada, gente. Não é nada, a voz do povo não é a voz de Deus, não. O mundo jaz no maligno. E ele vem agindo, irmãos. E você não percebe. Eu me deparei com pessoas, não daqui, que às vezes estão até defendendo o inimigo. Isso não é culpa dele, não, isso é o homem. Não, isso está falando. Não, gente, a nossa luta é contra quem? A potestade. Nós sabemos que o inimigo ele vem agindo. E você acha estranho isso? Irmãos, Pedro andou com Jesus aquele tempo todo. Jesus estava anunciando o que ia acontecer com ele, o que Pedro falou? Ó Senhor, tenha dó de ti, que isso nunca lhe aconteça. O que Jesus falou? Arreda de mim, Satanás. Você conhece as coisas dos homens, mas não as de Deus. Então, todos nós, irmãos, sem o direcionamento de Deus, nós estamos passivos a falhar e a errar, e certamente nós vamos errar. Irmãos, dando um salto aqui, porque o tempo já deu, vamos lá para Mateus, no capítulo 21. Rapidinho, nós vamos fechar isso aqui. Mateus capítulo 21. Essa parte, irmãos, trazendo o contexto, é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Algo que já tinha sido profetizado, que Deus já havia falado lá. E lá vem o seu rei montado num filho de uma jumenta, né? Olha só o que ele vai falando em Mateus 21, a partir do versículo 8. Fala assim, e a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho, e as multidões, tanto os que iam diante dele, como os que seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas.
E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é esse? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Irmãos, olha só que interessante. Essa revelação em que Jesus era Hosana não foi apenas uma revelação de boca a boca. Não foi apenas só porque eles viram, porque teve os cegos que foram curados, eles não viram, mas eles reconheceram a Jesus. Porque eles sabiam que o mestre estava passando, aquele alvoroço era algo que nunca tinha acontecido ali. Jesus, ele arrastava multidões, Jesus curava, ele ensinava. E aquelas pessoas que estavam falando Hosana, eles não tinham dúvida nenhuma, certamente, para poder gritar em alta voz, estender os seus mantos, eles não tinham dúvida que ele era o Messias, né? Mas o que me intriga, irmãos, logo após, lá no capítulo 27, que não se tinha passado muito tempo. Jesus foi ali, logo após teve a ceia, né? E logo após ele foi levado, foi traído e foi levado. Não tinha se passado muito tempo. E aí o que aconteceu? Jesus, ele foi julgado, né? Ele foi, igual nós estamos aprendendo aqui, né? Foi escarnecido e ele foi julgado. Mas antes disso, houve novamente um senso coletivo e agitado por um grupo de pessoas, né? Com ideologia. Lá no capítulo 27, vamos ler só o 20 ao 25. A palavra de Deus fala assim: mas os próprios sacerdotes, os anciões, persuadiram o povo que disseram: Barrabás condenasse a Jesus, e que condenasse a Jesus à morte. E de novo o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: seja crucificado. Irmãos, olha para você ver o poder da eloquência de uma pessoa que está com uma intenção mediante a um grupo de pessoas. Os fariseus, as pessoas, os líderes ali, que estavam querendo condenar Jesus à morte, eles incitaram aquele povo, e um povo que por muitos aqui que estavam ali, certamente estavam lá, quando Jesus tinha chegado, eles incitaram aquele povo, e o povo a condenar Jesus, porque Pilatos ouviu a voz do povo ali, querendo agradar o povo. E eles ainda falaram, né, que o sangue dele caia sobre nossas cabeças. Justamente trazendo o que as pessoas têm de pior em seu coração, se ele for instigado, ele sobressai. Quando a pessoa tem um certo tipo de poder, um certo tipo de autonomia, hoje eu estava até comentando com meu pai, quando a pessoa às vezes tem uma condição financeira, começa a ter uma condição financeira melhor, ele explode o que a pessoa muitas vezes tem de pior, porque a palavra de Deus fala o quê? Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, mas quem não é fiel no pouco também é infiel no muito. Então aquelas pessoas ali, que outrora tinha clamado o nome de Deus, tinha falado que Jesus, né, chamando Hosana, eles condenaram a Jesus, né? Então nós vimos que essa visão do senso coletivo, sem o direcionamento de Deus, ela é falha, irmãos. E finalizando, irmãos, o que o nosso irmão leu, né, lá em 1 Coríntios capítulo 15, para que nós possamos fechar. No 33. Irmãos, a carta de Coríntios é uma carta maravilhosa, nós tivemos a oportunidade de estudar o ano passado, nosso irmão Ronaldo trouxe para nós. E há muitos pontos de reflexão, porque aqui nós vemos a luta entre a carne e o espírito, entre fazer a vontade de Deus e fazer a sua própria vontade. E aqui, essa carta, ela tem diversos ensinamentos. E no capítulo 15, alguém estava questionando, falando, difundindo na igreja que não havia ressurreição. Um dos pilares do Evangelho. Não havia ressurreição, que essa coisa de ressuscitar era loucura, porque a matemática não bate, né? Se não for algo espiritual, não bate. Como poderia uma pessoa ressuscitar? E como nós vamos ressuscitar nos últimos dias, no último dia? E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele manda essa carta. E ele está mostrando
o que estava acontecendo e que isso estava surgindo no meio da igreja. Era um pensamento de uma pessoa eloquente, certamente, ou de um grupo de pessoas eloquentes, que estava surgindo dentro do seio da igreja. E começando a deixar de lado, irmãos, o evangelho que já havia sido pregado. Alguém aqui não conhecia essas coisas que eu acabei de falar sobre as passagens? Acredito que todos aqui conheciam, poderia às vezes até dar uma palestra melhor aqui em relação aos contextos, né? Mas, em todo caso, quando tem uma fagulha no meio, quando tem uma ideia no meio e isso começa a ser difundido, pode virar uma massa de manobra. Então, isso é muito perigoso, meus irmãos. Isso põe em risco a sua salvação. Põe em risco a minha salvação. O senso, esse pensamento, é um pensamento comum, mas a sua salvação, ela é individual. É individual. E aí, quando o apóstolo Paulo está falando aqui, ele fala, né, aqui no 15, vamos ler para fechar, ele fala assim, né, mediante a tudo que ele falou aqui, toda a orientação que ele trouxe na palavra de Deus, ele fala assim, né, no 33, não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, irmãos, fica essa mensagem para mim e para você, que nós não nos enganemos, que possamos procurar andar com pessoas que estão servindo ao Senhor. E se por algum motivo, assim como o Ronaldo trouxe para nós quando ele leu em Mateus, se você estiver no meio de pessoas que não são convertidas, que você seja a luz, que você seja o influenciador daquelas pessoas. Que você não seja influenciado, porque o nosso papel não é apenas estarmos aqui sem levar a mensagem, né, para as pessoas. É importantíssimo, é parte da nossa vida cristã, é levar a mensagem de Jesus para essas pessoas, né? Mas, de todo caso, que você não seja influenciado, que você não deixe de manifestar a vontade de Deus através da palavra dele, em qualquer lugar que você esteja. Tenha isso como um desafio na sua vida, no seu coração, sempre em ser luz no meio dessa escuridão, e fuja desse senso, irmãos. Amém? Palavra do Senhor, o nosso pastor Carlinho vai falar com a gente.